Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre cultura digital e sobre esse mundo muito estranho que a tecnologia está criando para todos nós. Pedro e Cora, claro, você ouve ou assiste toda sexta-feira, toda terça-feira, e hoje é uma terça-feira, no canal do Meio no YouTube e na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, do meu lado está Cora Rona. E Cora, sobre o que a gente vai falar hoje? Olha, sobre dois lindos sonhos realizados: as viagens do Jeff Bezos e do Mark Branson. E ainda teve uma turma que não gostou nem um pouco, achou que era gente rica abusando das suas fortunas, rindo da nossa cara. Será? Bem, vem com a gente que a conversa é boa. Cora Roney, Jeff Bezos sobreviveu. Ele foi para lá de 100 quilômetros acima do nível do mar, cruzou a linha de Kármán e voltou para a Terra depois de ter flutuado um tempinho no espaço, levando o homem mais rico a já chegar ao espaço, a mulher mais velha e o homem mais jovem. E como diz o irmão do Jeff Bezos, and a guy called Mike. The guy called Mike. The guy called Mike tem um senso de humor muito bom. Não é? Que segundo o Jeff Bezos foi, não, está sendo humilde. Nós levamos também o sujeito mais engraçado que já foi ao espaço, o que é possível. Perfeitamente possível. Mas então agora temos duas empresas habilitadas a fazer viagens espaciais, né? A Blue Origin, Origem Azul, tem um nome poético do Bezos, e a Virgin Galaxy, Virgin Galáctica. Virgin é o nome que o Richard Branson dá para todos os negócios dele. Desde a loja de discos, que não existe mais, até a companhia de aviação, tudo mais. E, evidentemente, agora a Virgin Galaxy, que leva turistas para o espaço um pouquinho abaixo, né? Vai apenas a 80 quilômetros da Terra. E o interessante é que as duas empresas, embora cada passagem custe $250 mil, as duas empresas estão com todas as suas viagens com ingressos, com passagens vendidas até 2024, né? Olha, considerando a quantidade de maluco que tem no mundo, eu acho até pouco. Mas precisa ser maluco? Não. Você não iria? Eu iria. Eu acho, você sabe, que o mundo precisa desse tipo de maluco. Há um tipo de maluquice aí que é essencial para o desenvolvimento da espécie, digamos assim, ou pelo menos da tecnologia. Eu iria, claro que eu iria. Você imagina você ficar em gravidade zero, é sensacional, né? E ver a Terra azul, né? Meu Deus do céu, é uma experiência. Experiência Yuri Gagarin. Eu não sei se eu gastaria esse dinheiro todo para ir, porém. Não, bem, como eu não preciso refletir sobre isso. Porque a questão, exatamente, é que se você tem que perguntar quanto é, você não pode. Você não pode ir. Então, eu estou nessa categoria de que não adianta. É engraçado porque as pessoas reagiram muito mal aos voos deles, né? Essa quantidade de críticas que a gente viu na rede foi impressionante. Há um ressentimento. Foi uma coisa da rede brasileira, Cora. Foi? Foi uma coisa da rede brasileira. Eu não vi isso na rede americana e eu sigo muito o Twitter americano. Quer dizer, eu não posso falar, evidentemente, da rede europeia, que são poucos os Twitters europeus que eu sigo. Agora,
Nos Estados Unidos, eu nem vi a imprensa fazer matéria sobre isso, nem vi gente. Não vi a questão. Agora, na rede brasileira, de fato, teve uma coisa de um ódio aos ricos que estão fazendo isso, que eu acho, inclusive, que é míope, é equivocado. Totalmente. Não estão compreendendo do que se trata. Porque a questão é que não é só você chegar ali no espaço, né? A questão é que quanta tecnologia está sendo inventada e aonde isso pode nos levar. O Felipe Hermes escreveu um artigo muito bom na Infomoney, comparando o Bezos e o Branson ao Santos Dumont. O Santos Dumont, na sua época, era um milionário também. Ele herdou uma herança que seria o equivalente a 300 milhões de dólares, e ele fazia aviõezinhos, e provavelmente naquela época muita gente também se ressentia disso. Quer dizer, o que ele quer ficar voando em torno da Torre Eiffel. E se você pensar em termos práticos, voar em torno da Torre Eiffel não queria dizer nada. Né? O que é voar em torno da Torre Eiffel? O que a humanidade está lucrando com o voo em torno da Torre Eiffel? Porém, daqueles voozinhos em torno da Torre Eiffel, se criou toda uma indústria que hoje é fundamental. A gente não consegue imaginar o mundo mais sem avião. E você vê, Cora, problemas começam a ter de ser resolvidos quando você começa a querer fazer viagens turísticas ao espaço. O primeiro problema que tinha que ser resolvido era o seguinte: você tinha essencialmente duas tecnologias para levar as pessoas ao espaço. Primeiro o foguete, depois o ônibus espacial. O ônibus espacial é uma coisa abissalmente cara. Abissalmente cara. E ele era levado para o espaço por foguetes que iam embora. Né? A cada viagem tinha que botar foguetes novos para levar até uma altura X, a partir da qual o ônibus espacial podia ir. E o foguete, você ficava só com a tampinha do foguete, né? Todo o resto, fora aquele módulo lá em cima, todo o resto também ele ia embora. Tanto a Virgin Galactic quanto a Blue Origin tiveram que desenvolver tecnologias que tudo é retornável. Ou seja, o foguete volta, o módulo volta, aí dá uma garibada, passa uma demão de tinta e volta de novo para o espaço. Quer dizer, e o foguete, inclusive, ele posa, os da NASA e os soviéticos simplesmente despencavam lá do ar. Esses voltam e pousam em pezinho, bonitinho, da Blue Origin e tudo mais. Quer dizer, isso são tecnologias que são desenvolvidas para viabilizar essa empresa turística que barateiam incrivelmente a viagem espacial. E a gente está vivendo num planeta, Cora, que está em crise. Se por acaso em algum momento a gente tiver aqui para um cenário Battlestar Galactica e tivermos que deixar o planeta Terra para colonizar outros planetas, porque a gente ferrou de vez com a Terra, a gente precisa dessa tecnologia desenvolvida. Claro que eu estou dando um exemplo extremo. O plano do Bezos é mais interessante. O plano do Bezos, o Richard Branson só quer fazer turismo espacial. Esse é o negócio dele. O plano do Bezos é financiar a empresa para que a empresa possa tornar corriqueiro o fluxo Terra-Lua. E em sendo corriqueiro e barato o fluxo Terra e Lua, você, em uma ou duas gerações, poder transferir as indústrias pesadas da Terra para a Lua e deixar a Terra como um grande paraíso. Agora, para que uma ambição dessas seja cumprida, você precisa financiá-la. E você precisa dar o primeiro passo, né? É claro, é claro. Então, as pessoas... Eu nem vejo tão longe as coisas, sabe?
Mas eu penso muito nas tecnologias que se criam paralelamente e que se desenvolvem a partir desse tipo de invenção. De Claro. quanta coisa a gente não lucra em termos de materiais, em termos de transporte, em termos, sei lá, N soluções para N problemas que a gente nem sabe que a gente tem, aparecendo com o desenvolvimento de uma tecnologia tão específica, né? É claro. E às vezes bobagem, né? Você estava falando de Santos Dumont, foi ele que inventou o relógio de pulso. Pois Porque é, não dava para ficar pegando na algibeira do colete o relógio de bolso para ver as horas se você estava ali no 14 bis. Você tem que, né? e A olha, gente usa os relógios são apetrechos 100% digitais, computadores quase hoje, continuam estando no pulso igualzinho Santos Dumont desenhou, né? e com mais um argumento anti-rico, porque foi a Cartier que fez o relógio, Foi a Cartier que fez. o primeiro Foi a Cartier que relógio. fez, seguindo o desenho dele. Pois é. Então, e ainda vi no Twitter uma coisa tão louca que as pessoas estão ficando malucas, porque é como se fosse um pecado ser rico. Há um tipo de visão maniqueísta que se o cara é rico, se o cara está gastando o dinheiro dele em alguma coisa, ele é mau, ele é perverso, ele... É, eu acho que existe também, Cora, dois debates aí em paralelo que estão acontecendo simultaneamente e que tem uma influência nisso. Um debate é completamente artificial, mas existe um grupo stalinista no Twitter e de uns tempos para cá, tendo aprendido com a extrema-direita os truques de como você provocar falsas polêmicas e crescer vários perfis para ganhar tamanho e estofo nas redes sociais, e a partir daí poder alavancar uma vitória política, a extrema-esquerda, porque nesse caso se trata da extrema-esquerda, a gente está falando de stalinistas, a extrema-esquerda aprendeu os truques e está executando. Então, eu vi muitos dos perfis stalinistas envolvidos muito ativamente nesse debate. Então, por um lado, é um pouco artificial. É um discurso contra o capitalismo, porque proletário de todo mundo univos, né? Ao som, evidentemente, da Internacional É, Socialista, né? que aliás é uma linda música, né? É uma lindíssima música, é uma lindíssima música. Mas é aquela coisa, né? Eisenstein também era um excepcional cineasta, assim como Leni Riefenstahl era uma excepcional cineasta. Pois é, Uma estava a serviço de Adolf Hitler, o outro estava a serviço de Joseph Stalin. é isso mesmo. Então, faz-se boa arte, claro, para defender ditaduras totalitárias genocidas. Mas, isso posto, tem uma segunda discussão, que aí sim eu considero que é uma discussão legítima, que é o seguinte: o capitalismo tem várias fases. O capitalismo tem uma incrível capacidade de se reinventar. E ele tem uma coisa, o Marx falava isso, observava isso, inclusive. Aliás, o Keynes também. E nisso eles tinham toda a razão. O capitalismo tende a concentrar dinheiro, e aí, nesse momento que ele está hiperconcentrado, essa era a defesa que... É uma defesa que, inclusive, a maior parte dos economistas liberais faz. Nesses momentos de grande concentração do capital, você tem que ter políticas públicas que vão lá e quebram isso e desmontam. E a gente está no momento de grande concentração. Esse arco dos últimos 20 anos de globalização, e também que calhou de ser o mesmo arco do superdesenvolvimento da indústria digital, que é o nosso assunto aqui, concentrou muito dinheiro na mão de muito pouca gente. E isso quer dizer que a desigualdade no mundo disparou. E a gente tem que consertar isso. Quer dizer, É verdade. tem uma discussão aí.
Só que as pessoas às vezes se enganam. Ah, o problema é o capitalismo, tem que acabar com o capitalismo e tudo mais, como se fosse assim, tipo. Ninguém falou tem que acabar o feudalismo e aí acaba. Ninguém falou tem que acabar o mercantilismo, aí acaba. Isso é a história. Um dia o capitalismo vai acabar, mas é quando você tiver outro sistema de produção. Enquanto você não tiver, a gente tem que trabalhar com a realidade que temos e fazer intervenções para corrigir os problemas. Então, o problema não é o capitalismo existir, o problema é ter gente com fome, o problema é ter gente sem educação, sem saúde, etc. Para isso existem os estados, para corrigir esse tipo de desvio. Então, acho que se misturaram essas duas coisas, sabe? Uma atividade muito similar à bolsonarista por parte dos stalinistas, que pega um pouco a onda dessa indignação que as pessoas têm de, cara, tá dura pra cacete a vida e tem muito pouca gente com muito dinheiro. A questão da desigualdade, eu acho uma das principais questões do mundo de hoje. Sem sombra de dúvida. Não é possível continuar assim. Alguma coisa tem que ser feita. Agora, não é perseguindo ou desprezando aventuras tão extraordinárias quanto 2 foguetes que, afinal de contas, chegam lá, né? Para viagens espaciais. Porque isso daí, na ordem natural das coisas, é uma migalha, né? Acaba com essas 2 aventuras, não é nada em termos reais. E eu acho que a gente não deve abrir mão daquilo que mexe com a imaginação. Isso é um pouco Júlio Verne, sabe? Aquela coisa de... A gente precisa dessa... A humanidade precisa dessas aventuras de romper limites. E eu acho emocionante quando esses limites são rompidos, esses limites da ciência. E o fato de que hoje quer dizer, você precisa de 250 milhões de dólares para fazer uma viagem dessas, eu não sei, não, eu acho que eu estou falando o valor errado o tempo todo. 250 mil, não? Eu estou falando o valor errado o tempo todo, é $250 milhões, 250 mil. É uma quantidade abissal de dinheiro, é o preço de um apartamento de grande porte no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? São não, nem isso, né, Cora? 250 mil dólares dá o quê? R$1,5 milhão? É um apartamento de classe média. Isso quer dizer que você dá 20 anos ou menos, isso é uma coisa que vai ser uma Disney. É a classe média e a Disney. Esse troço não está tão distante de ser possível. E em sendo possível, quem sabe a gente não vai, Cora? Eu acho que no meu tempo de vida isso não vai chegar a um preço que eu possa pagar. Eu não tenho muitas dúvidas em relação a isso, sabe? Mas uma quase nonagenária foi. Mas olha, que octogenária ou nonagenária informa essa senhora, né? Eu fiquei muito impressionada com ela, rija, maravilhosa, minha ídola. Mas, Cora... Destemida. Press trip. Agora, entende? Rapaz, deve ser uma emoção extraordinária, né? Deve ser uma emoção. O troço que sai da órbita terrestre. Eu quero ir, Cora. Eu adoraria ir, porém. Eu acho que vai dar para nós dois. Eu acho que vai dar para nós dois. Eu acho que vai dar, inclusive, para a nossa audiência. A gente só precisa esperar um pouquinho mais, uns 10, 15 anos. Se for na velocidade do desenvolvimento do chip, estamos lá, Cora.
Tomara, mas não acredito. Nos vemos na sexta-feira? Com certeza, com certeza. Então, até, pessoal, até sexta.